Olá, amigos! Eu estou muito feliz em participar desta semana especial e ter você acompanhando conosco aqui as reuniões. Estamos estudando esse tema Em Paz com Deus, uma semana que fala da necessidade de colocarmos a Deus em primeiro lugar e das orientações que Ele tem para nós. Além desse tempo que nós passamos juntos aqui, alguns minutos, nós aconselhamos você a estudar um pouco mais através do guia de estudo, que tem o mesmo tema. Foi preparado todo esse material pelo pastor Alejandro Bulhon e é um tema que vai ajudar você, vai ajudar a sua família no crescimento espiritual e na sua fidelidade para com Deus. Nós vamos ter agora a oração inicial para então começarmos a estudar a Bíblia neste assunto de hoje. Eu quero convidá-los a fecharem os olhos, curvarem aí a sua cabeça para nós falarmos com Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para o estudo da Tua Palavra. Estaremos estudando hoje um assunto muito importante que diz respeito à nossa fidelidade para com o Senhor. E eu quero pedir a Tua iluminação, a bênção do Espírito Santo, para que nós possamos compreender este assunto e para também colocá-lo em prática no nosso viver diário. Muito obrigado pelas bênçãos, continua nos acompanhando em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, a Deus o que é de Deus. Nós vivemos em um momento da história da humanidade em que muitos supostos líderes religiosos desonestos mancham a imagem da religião. Muitos deles manipulam a fé das pessoas para ganhar dinheiro de maneira ilícita. Usam a doutrina do dízimo de maneira distorcida, gerando um mal-estar na sociedade em relação ao assunto. Contudo, o assunto do dízimo, ele é sério, ele é divino. A devolução do dízimo tem amparo bíblico e faz parte do plano de Deus para os seus filhos na terra. Para isso, o Senhor normatizou a doutrina em Sua palavra de tal forma que nós pudéssemos entender bem os motivos pelos quais nós devemos dizimar. Hoje, eu quero estudar com vocês 3 informações importantes a respeito deste assunto, o dízimo. Primeiro, qual é a origem do dízimo? Segundo, o destino. Qual é o destino dos dízimos? E o terceiro assunto, a finalidade dos dízimos. Nós vamos ver cada um dos 3 temas e eu peço a sua atenção para que isso fique gravado na mente de todos nós. A origem dos dízimos. O dízimo teve origem na mente de Deus. Não é uma invenção humana. No Velho Testamento, o assunto do dízimo é tão claro que não foi preciso falar muito dele no Novo Testamento. Somente se repete algo que não está claro, ou se explica algo que foi modificado. Porém, nas vezes que o dízimo é mencionado no Novo Testamento, dá a entender que é algo que todos conhecem muito bem. Para entendermos a razão pela qual devemos participar deste ato de adoração, antes nós precisamos compreender a quem pertencem todas as coisas. E Ageu fala disso assim, de forma muito clara, no seu livro de Ageu, capítulo 2, verso 8. E a passagem diz o seguinte: Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Esse e outros textos nos ajudam a relembrar que tudo o que temos pertence a Deus. Por isso, a forma correta de nos expressarmos sobre o ato de dizimar é devolver. Apenas estamos colocando de volta na mão do dono, que é o Senhor, algo que já lhe pertence. Os bens dos quais nós desfrutamos aqui na terra são uma dádiva de Deus. Quando separamos a parte que Ele pede, nós estamos reconhecendo este fato. Levíticos, capítulo 27, verso 30,
é mais uma confirmação disso. Vejamos o que diz esse texto. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. No livro Conselhos sobre Mordomia, página 40, Ellen White amplia a visão ao dizer o seguinte: o dízimo de todas as nossas rendas é do Senhor. Reservou-o para si, para ser empregado em fins religiosos. Santo é. Nada menos que isso aceitou ele em qualquer dispensação. A negligência ou adiamento desse dever provocará o desagrado divino. Se todos os professos cristãos trouxessem seus dízimos fielmente a Deus, seu tesouro estaria cheio. Os dízimos, portanto, são uma parte que devolvemos de todo o que também pertence a Deus. E repetindo, o dízimo teve sua origem na mente de Deus. E o destino? Qual deve ser o destino dos dízimos? Algumas pessoas, por não compreenderem bem a doutrina dos dízimos e também das ofertas, destinam o seu dízimo para ajuda humanitária, doação para uma instituição de caridade, compra de alimentos para carentes. Essas ações são todas muito nobres, porém não devem ser realizadas com o dinheiro dos dízimos. Deus deu a ele um destino especial. E considerando que tudo o que temos pertence ao Senhor, é razoável que aceitemos que o dono verdadeiro, diga qual o destino que ele quer que seja dado àquilo que lhe pertence. Deus também deixou esta orientação de forma clara na sua palavra. No livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10, é uma destas declarações e orientações do Senhor. É uma passagem conhecida, e aqui, nessa passagem, nós lemos o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. A casa do tesouro era o depósito onde se guardavam os dízimos e as ofertas que o povo de Israel devolvia. Nós entregamos na igreja e a igreja repassa para o campo, que é o setor da igreja que paga o salário dos obreiros. No livro Conselhos sobre Mordomia, página 40, Ellen White diz o seguinte: de igual maneira, o dízimo de nossas rendas santo é ao Senhor. O Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, como também não dá a lei do sábado, pois pressupõe a validade de ambos e explica sua profunda importância espiritual. Enquanto nós, como um povo, estamos procurando dar fielmente a Deus o tempo que Ele conservou como seu, não lhe daremos também nós aquela parte de nossos meios que Ele exige? Nós já vimos que o dízimo se originou na mente de Deus e que o seu destino é a casa do tesouro e não qualquer outro destino que eu queira, mesmo que seja um destino nobre. Agora, e a finalidade dos dízimos? Deus deixou isto claro? Espera-se que o dono de determinado objeto possa ter a autonomia de determinar qual a utilidade do referido objeto. Isso é algo natural e esperado. Quando se trata do dízimo, este pensamento também é verdadeiro. Deus, como dono do dízimo, tem autonomia para determinar a finalidade para a qual ele planejou os recursos. O apóstolo Paulo explica isso muito bem. A passagem é 1 Coríntios, ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 13.
É uma passagem muito elucidadora e ela diz o seguinte: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Todos aqueles que vivem exclusivamente da pregação do Evangelho devem ser sustentados pelos recursos do dízimo. E Ellen White, mais uma vez, dá uma orientação a esse respeito no mesmo livro, Conselhos sobre Mordomia, página 50, quando diz assim: examine cada qual suas rendas com regularidade, pois são todas uma bênção de Deus, e ponha de parte o dízimo como um fundo separado para ser sagradamente do Senhor. Em caso algum, deve ser esse fundo dedicado a qualquer outro uso. Deve ser unicamente dedicado ao sustento do ministério do Evangelho. E em mais duas referências no mesmo livro, ela diz algo sobre o uso específico do dízimo. A porção que Deus reservou para si não deve ser desviada para nenhum outro desígnio, que não aquele que por ele especificado. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo, para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do Senhor. Deus não requer menos de nós do que requeria de seu povo na antiguidade. Suas dádivas a nós não são menores, mas maiores do que as concedidas ao antigo Israel. Seu serviço exige agora e sempre exigirá recursos. A grande obra missionária da salvação deve ser levada avante. Com o dízimo e as ofertas, Deus fez ampla provisão para a sua obra. Deseja que o ministério evangélico seja plenamente suprido. Reclama o dízimo como seu, e este deve ser sempre considerado uma reserva sagrada e ser colocada no seu tesouro para o bem de sua causa, para o avanço de sua obra, para enviar seus mensageiros às partes mais distantes da terra. Talvez uma dúvida possa estar pairando aí por sua mente. O que fazer se os líderes usam mal o dízimo? Eu já ouvi essa pergunta várias vezes. Devemos deixar de devolver o dízimo por causa de administradores que o utilizam mal? Vejamos a resposta na Bíblia. Romanos capítulo 2, do verso 6 até o verso 8, nos dá uma boa resposta a essa pergunta. Nós lemos o seguinte aqui nesse texto: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. O nosso dever para com Deus acaba no momento de devolver a Deus aquilo que é de Deus. A partir desse momento, começa a responsabilidade daqueles que administram o dinheiro sagrado. No dia final, cada um dará contas a Deus de suas obras. O que eu não posso fazer é ser infiel porque outro está sendo infiel. Cada um vai prestar contas ao Senhor com relação à sua vida e à sua fidelidade. Deus, como dono de tudo, tem a prerrogativa de determinar a quantidade, o destino e a finalidade dos recursos
dos dízimos. A nossa parte é nos submetermos à sua vontade. Certamente eu estou falando neste momento para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, aqueles que têm sido fiéis, devolvendo ao Senhor em sua casa o dízimo de tudo que tem recebido. E o outro grupo, aqueles que não têm sido fiéis ao Senhor na devolução dos dízimos, ou que têm até devolvido, mas no lugar errado, pelo motivo errado e com o percentual errado. Para o primeiro grupo, aqueles que têm procurado fazer como Deus orienta, a oração nesse momento deve ser: Senhor, me ajuda a continuar fazendo a sua vontade, sendo fiel ao Senhor na devolução dos meus dízimos. E para o segundo grupo, a quem eu falo com muito carinho, eu quero fazer um apelo especial para que a sua oração, neste momento, possa ser mais ou menos assim: Senhor, eu reconheço que não tenho sido fiel, pelo fato de não devolver ao Senhor o dízimo. Ou eu até estou fazendo, mas de uma maneira errada. Eu quero convidar você a orar ao Senhor, pedindo a Ele para que você seja fiel, de forma completa, e que a partir de hoje você possa devolver ao Senhor a 10ª parte de toda a sua renda, como o Senhor pede, e no local onde o Senhor determina que é a casa do tesouro. Eu quero convidar vocês para orarem comigo neste momento. Lembrando que são dois grupos e cada um vai falar com Deus neste momento, pedindo pela sua necessidade e pedindo a bênção do Senhor para a transformação necessária. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos esse tema tão importante. Nós vimos aqui a necessidade de sermos fiéis ao Senhor, da maneira que o Senhor pede. Abençoa aqueles que estão procurando fazer isso, devolvendo o seu dízimo de forma correta, na casa do tesouro, do percentual devido. Abençoa-os, bondoso Pai. E nós queremos pedir também de uma maneira muito especial por todos aqueles que reconhecem neste momento que eles estão em débito para com o Senhor, que eles estão deixando de fazer o que o Senhor pede, que eles possam mudar a atitude, que eles possam, neste momento, sentir a necessidade de fazerem com o Senhor um compromisso de serem fiéis na devolução dos dízimos. Nós pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém.